queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu vou reagir a esse vídeo aqui, vou trazer para vocês algumas informações extremamente importantes, tanto de experiências quanto dentro da Bíblia para vocês. Esse vídeo aqui, eu recebi ele e passei para alguns amigos meus que têm canais, Antônio Miranda, o Daciano, Pastor Ateu e tantos outros aí, eu não vou lembrar do nome de todos, são bastantes. E esse tipo de conteúdo precisa ser divulgado, precisa ser desmoralizado, porque isso aqui para mim é de dar nojo, é um absurdo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu subi ele há 9 horas atrás, eu estou gravando aqui às 7 horas da noite, né? 9 horas atrás, antes desse aqui, eu subi, depois o Antônio Miranda subiu, alguns outros canais também subiram. Então eu gostaria de reagir a esse vídeo. Eu não vou fazer um react do vídeo, eu vou trazer uma informação para vocês referente ao conteúdo da linha de pensamento do calvinismo, linha de pensamento do que esse pastor calvinista, o Marcos Granconato, disse para o outro pastor aqui, ok? Então eu vou deixar rodar diretão, não vou pausar. Depois eu vou trazer para vocês 2 versículos e vou contar para vocês uma experiência pessoal que eu tive e vou passar para vocês. Então fique até o final. Eu vou voltar um pouquinho numa coisa que você falou aqui pra gente começar a engrossar o caldo aqui. Tá. Você falou assim, ó, não é permissão, é decreto mesmo. Decreto. É decreto, inclusive do mal, Sim. né? Então, um calvinista raiz, né, ou pelo menos um calvinista sério, igual você falou, não aquele de internet, vai acreditar que Deus decretou tudo. Não é apenas a vontade permissiva de Deus. Não, é um decreto, uma ordem de Deus. Sim. Inclusive o mal, as coisas... Tudo. Nada escapa, nada. Ele é a causa não causada. Por exemplo, vou dar um exemplo, né, um exemplo que eu escutei, inclusive um convidado nosso aqui comentou, um sermão de Piper, John Piper, um calvinista, dizendo que, por exemplo, Deus decretou a queda das Torres Gêmeas, o ataque às Torres Gêmeas. Tudo bem. Deus decretou... Durmo tranquilo. Não, mas então você acredita ali, Deus decretou o ataque às Torres Gêmeas. Sim, com toda a certeza do meu coração. E Deus não se torna um Deus mau por causa disso? Não. Ele pode fazer o que ele quiser. Sim, ele pode fazer o que ele quiser. Assim, deixa eu te falar. Sim. Tô questionando porque eu Sim, quero claro, entender como claro. pensa. Sim, nós vamos falar bastante sobre isso. É assim, eu posso matar alguém? Eu não. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Eu posso chamá-lo de assassino se ele matar alguém? Não. Ele pode. Ele matou no dilúvio um monte de bebezinho inocente. Quantos bebês tinha na arca de Noé? Do tempo da arca, né? Quantos bebezinhos recém-nascidos, inocentes, estavam na arca de Noé? Então, mas ali não foi um juízo de Deus? Sim, um contra juízo quem? de Deus contra um povo perverso, Sim, né? inclusive os bebezinhos. Inclusive os bebezinhos. Que nunca tinham feito nada. Ele salvou rato, salvou boi e cachorro. Ele não salvou nenhum bebê. O que ele é? Genocida? Já que é uma palavra tão atual, né? Ele é genocida? Não, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele bem entender. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. Como vocês puderam ver, o absurdo que esse pastor disse, e ele não está errado, porque isso se encontra na Bíblia, e eu vou trazer para vocês aqui. Só que o que ele disse vai contra o que o Novo Testamento diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. O problema é que as outras pessoas que vieram antes de Jesus não tiveram a oportunidade de crer em Jesus para ser salvo. Então esse versículo do Novo Testamento vai contra as ações do que está escrito no Antigo Testamento. Deus do Antigo Testamento é um genocida. Ele matava sem dó, sem piedade. Inclusive, em Êxodo 4, do 10 ao 11, diz assim, ó: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ó, presta atenção. Quando a pessoa nasce mudo, quem fez? Deus. Ou quem fez o surdo? Deus. Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu?
o Senhor. O que esse versículo está dizendo? Quando as pessoas, quando o casal tem a criança cego, surdo e mudo, o que eles correm atrás? Da medicina, para que a criança veja, para que a criança fale ou ouve, né? Escute. E isso daí está indo contra Deus, segundo esse versículo, tá? Não estou falando que é a verdade. Porque quem fez a pessoa assim foi o próprio Deus. E se Deus decretou, por que o homem está tentando mudar aquilo que Deus fez? Segundo esse versículo. Se foi Deus que fez cego, por que o homem tenta mudar aquilo que Deus fez? Tá vendo como que é complicado você seguir a Bíblia? Então, a maldade, o que está dizendo nesse versículo aqui? Que quem fez o mal numa pessoa que é cega é o próprio Deus. Surdo, mudo, paralítico, foi o próprio Deus. É Deus que praticou a maldade. Aí eu pergunto para você, crente, me mostre um versículo na Bíblia, o diabo, Satanás, fazendo mal para alguém. Fazendo mal mesmo. Deixando cego, surdo, mudo, paralítico, que não seja pelo mandato do Deus da Bíblia. Mostra para mim um versículo. Quer ver outro? Isaías 45, do 5 ao 7, diz assim, ó: eu sou o Senhor. E esse versículo aqui é que as pessoas não param para analisar, não prestam atenção. Esse versículo aqui, ele detona Jesus na criação. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Estar com Deus é estar junto. Acaba com Jesus e acaba com o Espírito Santo do cristianismo. Quer ver? Eu sou o Senhor e não há outro. Opa, Trindade foi para o espaço, meu irmão. Trindade, ó. Não há outro. Fora de mim, não há Deus. O que os crentes falam? Que Jesus é Deus? E fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol ou desde o poente, que fora de mim não há outro. Jesus e Espírito Santo, ó, já era. Ó, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço paz e crio mal. Eu faço a paz e a maldade. Eu, o Senhor, faço todas. Não é metade não. Todas as coisas. Então, segundo o versículo de Êxodo, quem faz toda a maldade? Cego, surdo, mudo, paralítico, todo Deus. Aqui, quem cria a luz, trevas, quem cria o mal, o bem, o Senhor. Então, o Deus da Bíblia é o culpado das coisas boas e das coisas ruins. A culpa de tudo recai nas costas dele. Agora eu vou trazer para vocês uma reflexão do que aconteceu comigo há mais ou menos 16 anos atrás. Eu fui para o litoral e com uns amigos, e lá a gente foi rendido dentro de uma casa. Levaram tudo. Tudo que estava na casa. Tudo que você pode imaginar. Roupa, tudo. Nós tínhamos acabado de chegar. Levaram tudo. Pegaram todas as coisas e ainda botaram dentro do meu carro. Eu recuperei o carro no outro dia, mas sem sem som, sem um monte de coisa no carro, step, macaco, chave de roda, um monte de coisa, sem bateria. Um pleno domingo, dia das crianças, véspera do dia das crianças, eu sem carteira, sem roupa, só com a roupa do corpo, sem nada, nada. Fomos para a delegacia e encontramos 2 policiais na porta que relatou para a gente o seguinte: nós acabamos de pegar uma ocorrência de um latrocínio dentro de uma casa, em que 3 meliantes entraram e assassinaram. A esposa, estava o marido, a esposa e uma filha de 16 anos. Assassinaram a esposa na frente dos dois, do marido e da filha, e fizeram orgia, os 3 na frente do pai. Acabaram com a vida da menina. Acabaram. Depois, mataram ela. E por último, mataram o pai. Segundo a sua Bíblia,
Segundo o que esse pastor relatou, tudo isso que aconteceu foi o seu Deus. Porque todo decreto, World Trade Center, Hitler e tantas outras coisas de maldade que acontece, pessoas nascendo com doença, tudo quanto é tipo de coisa, uma criança sendo abusada, mulheres sendo raptadas e sendo feitas como escrava sexual, tudo é decretado e ele consegue dormir tranquilo com isso, porque tudo está no controle de Deus. Não é por causa da palavra que esse pastor disse, mas é porque a sua Bíblia ensina isso. A sua Bíblia. E isso daqui não é contexto de guerra. Não venha escapar que eram povos bárbaros antigos. Não. É a sua Bíblia que ensina isso. Quem plantou a árvore no jardim, eu sei que é mito. Mas vamos lá. Quem plantou a árvore do jardim? Quem colocou a serpente lá? Quem colocou tudo lá? Teu Deus. Teu Deus colocou o homem, a mulher. O teu Deus colocou a serpente para tentar. E segundo esses versículos e esse pastor, tudo já estava decretado pelo seu Deus. Então, o teu Deus é culpado por tudo, ok? Infelizmente, é um relato extremamente difícil de comentar, da ânsia de vômito, mas a gente precisa comentar sobre esse assunto que aconteceu comigo no litoral. Ouvir uma barbaridade desse pastor falar uma coisa assim e achar normal é um absurdo. E eu espero que vocês reflitam com esse vídeo. Não vou falar que vocês gostaram. Peço para vocês, cada um de vocês, que divulgue este vídeo. E até o próximo vídeo. Like, compartilhe. Tamo junto. Um abraço.